Fala pessoal, Carlos Mendes Pereira mais uma vez com vocês, empreendedor e atualmente eu moro aqui no Brasil. Se você é novo no meu canal, se inscreve, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Isso vai me motivar, vai me ajudar a compartilhar mais ideias com vocês, vai me ajudar a trazer mais ideias empreendedoras para vocês. Por enquanto, já que está rolando época de campanha, eleição, então, por enquanto a gente vai falar sobre alguns assuntos nada a ver com empreendedorismo. E hoje eu quero compartilhar um assunto muito interessante com vocês. Também pode ser um assunto um pouco polêmico, mas eu acho interessante trazer esse assunto para a gente debater sobre isso, para a gente abrir a mente e falar sobre crioulo e português. Então, pessoal, por que que eu vou falar sobre esse assunto hoje? Porque muitas das vezes não, eu já recebi várias mensagens, já recebi vários comentários de pessoas falando do tipo assim: Carlos, por que você não fala crioulo nos seus vídeos? Carlos, se você falasse crioulo, você ia atingir mais número de guineenses que não entendem português. Então, pessoal, antes de eu entrar no assunto principal, eu quero deixar bem claro de que esse vídeo não é para menosprezar a nossa língua crioulo. É um assunto que eu quero trazer para vocês, para você abrir a mente e entender de que a gente pode ser limitado a falar somente crioulo. A ideia principal desse vídeo é a gente discutir sobre isso, não é menosprezar crioulo. Eu falo crioulo quando eu quiser, eu falo português quando eu quiser, então eu sinto mais confortável fazer os meus vídeos e falar português, porque eu vivo isso, trabalho falando português, convivo com as pessoas falando português. Então eu sinto mais confortável falando português para vocês do que falar crioulo. Então, pessoal, veja bem, por que você já parou para pensar por que os nossos artistas não conseguem impactar mais pessoas no continente africano no continente africano ou nos países de língua palope? É simples, cara, crioulo. Por quê? A maioria dos nossos artistas, eles fazem música, a maioria das músicas nossa é música feita em crioulo. Então, isso faz com que a gente acabe limitando a propagação dessas músicas, entende? Não quer dizer que nossos artistas não são bons, ou os nossos artistas não têm uma letra boa, ou algo do tipo. Muito pelo contrário, a gente tem bastante artistas com letras ricas, com conteúdo, histórias, vamos dizer assim, com umas letras muito boas, só que a gente tem uma limitação em termos de língua. Quando você faz uma música, por exemplo, em crioulo, ele fica limitado somente em Guiné, ou mesmo que ele vai propagar mais, por exemplo, em Portugal, ou em Cabo Verde, ou alguns países que a gente tem mais quantidade de guineense, e vai ficar só restrito entre os guineenses. Então, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero te mostrar que a gente consegue ir além quando a gente quebra essa barreira de crioulo, quando a gente aprimora a nossa língua oficial e tentar pegar mais continente, e tentar pegar mais países. Então, a minha ideia é essa, eu quero compartilhar esse conhecimento com vocês. Então, quando você fala somente crioulo, você vai ter limitação sim, até em termos de conseguir emprego. Agora vamos pensar para o outro lado. Você já parou para pensar por que a música angolana ou música moçambicana consegue bater mais em Guiné de que a nossa música propaga no país deles? Você já parou para pensar sobre isso? Então, são essas questões que a gente não para, analisar, e a gente fica limitado a crioulo. Tem gente que já tentou me menosprezar, a minha pessoa, porque eu estou falando português. Então, quando eu deparo com esse tipo de coisa, você acaba por perceber que a pessoa tenta te menosprezar por falar português. Pessoal, português é a nossa língua oficial. Você que está do outro lado, você vai para a escola, os seus livros, tá tudo em português. Professor dentro da sala de aula não fala crioulo, ele fala em português.
Se você for trabalhar em órgãos públicos, você vai ter que falar português, você vai ter que escrever em português. Por que que até hoje a gente tem essa dificuldade ainda de escrever o português? A gente tem essa dificuldade ainda de falar português. Por quê? Porque a gente não pratica. A gente menospreza a nossa língua oficial, a gente fica preso ao crioulo. Então isso acaba nos limitando em certo momento. Entende? Então por isso que eu estou compartilhando, hoje eu vou martelar isso na sua cabeça para você entender de que você precisa praticar português. Porque em momentos que você vai precisar de português, você não vai conseguir, porque você já tem uma limitação no crioulo, porque o crioulo é o seguinte, o crioulo não tem gramática. Quando você fala crioulo a sua vida inteira, quando você vai tentar falar português, a gente acaba misturando. Por exemplo, eu até hoje, eu falo mal português, eu não falo português. Hoje eu falo português do Brasil, entende? Eu falo português do Brasil, é o que eu aprendi, entende? Até hoje ainda, eu falo coisas erradas, eu misturo o masculino com o feminino, eu troco o masculino pro feminino. Isso por causa de quê? Por causa de crioulo. Porque eu já estava habituado a não usar o gênero masculino e feminino em alguns momentos que precisa ser usado, ok? Então, vamos voltar lá atrás que eu estava falando sobre música, porque eu estou usando música só por exemplo, para a gente poder exemplificar, para a gente poder entender como que a gente fica limitado em algumas outras coisas. Então, por exemplo, as músicas angolanas, você pode ver, angolanos hoje em dia não falam quimbundo, só para você ter ideia. A língua nativa de Angola, o principal é o quimbundo. Agora, quantos angolanos que você conhece que falam quimbundo? Quantos angolanos que você conhece que falam quimbundo, por exemplo? Angolanos hoje em dia falam português deles. Angolanos falam português deles. O angolano pode ir, aqui no Brasil, por exemplo, angolanos falam português deles. Então, eu falo português do Brasil, mas é uma questão de costume. Então, a gente precisa não ficar limitado somente ao crioulo. Falando de novo, a gente não precisa ficar limitado somente ao crioulo, a gente tem que praticar nosso dialeto. Então, por isso, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Nigéria, por exemplo. A Nigéria, a língua oficial deles é inglês, mas eles têm a língua nativa, que não sei qual que é a língua, mas hoje em dia, por que as músicas nigerianas conseguem bater em todo o continente do mundo? Por quê? Você já parou para pensar sobre isso? Porque eles valorizaram a língua oficial deles, que é inglês. Hoje em dia, a Davido, aqueles artistas lá, qualquer artista nigeriano hoje, a música deles tem muita força em Guiné. Porque eles falam uma língua que praticamente é uma língua internacional que todo mundo entende, ou que todo mundo gosta de escutar. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, como é que a gente acaba tendo limitações em termos de língua. Então, a gente pode ver que angolanos, nigerianos, moçambicanos, hoje em dia, eles falam português, mas português deles. Só que a gente que é guinense, a gente ainda tenta menosprezar, por exemplo, a gente tenta menosprezar um guinense que fala nossa língua oficial. A gente acha que essa pessoa está sendo metido, a gente acha que esse guinense está sendo arrogante para se achar de falar português. Cara, a gente é muito limitado com esse tipo de coisa. Aqui no Brasil, principalmente, quando eu viajo às vezes para alguma cidade aqui perto, que tem mais guinense, quando eu falo somente português, as pessoas já ficam chateadas com isso. Mas quando a pessoa fica chateada, eu não levo em consideração, porque eu já percebo que tipo de pessoa que eu estou lidando. São aquelas pessoas que às vezes não conseguem uma coisa, quando essa pessoa estiver fazendo isso, essa pessoa fica com receio. Então ele vai tentar te menosprezar para falar que, por exemplo, tem uma pessoa que já me falou isso aqui no Brasil e lá em Guiné também, quando eu fui ano passado. Tá bom, botar o pé em crioula. Na hora, eu fingi que levei na brincadeira, passei na brincadeira, mas eu percebi que ele estava sendo ignorante comigo, mas a ignorância, na verdade, está vindo do parte dessa pessoa. Então, a mesma coisa que no Brasil, a pessoa já me falou essa mesma coisa. Mas você sabe o que eu aprendi? Eu aprendi de que é o seguinte, quando você tem um propósito, não deixa que ninguém tire isso de você. Tenha o propósito, tenha a convicção, você sabe o que você quer, então não deixe que ninguém te tire desse foco. Eu hoje falo português porque eu sinto mais confortável falar português. Não quer dizer que eu não sei falar crioulo. Eu sei falar crioulo. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Lá em Guiné, todo mundo assiste novela brasileira. Quase todo mundo assiste novela
quando você vai assistir jornal, você assiste jornal em crioulo? Você não assiste jornal em crioulo, você assiste jornal em português. Por que a gente não deve praticar o que é nosso? A língua oficial portuguesa é nossa, está lá na Constituição. Então, se a gente não quer mais português, por que a gente não tira português em todo o território de Guiné e deixar só crioulo? Aí as coisas vão ficar mais complicadas. Alguém vai ter que fazer livro de escola, de ensino, tudo em português. Se Guiné mal consegue olhar para nossa... Se Guiné mal consegue construir uma estrada, imagina construir uma dinâmica, um ecossistema trabalhado só em crioulo. Não faz sentido, gente. Mas, e outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Se uma pessoa, um ser humano, um guinense quer evoluir ou quer crescer profissionalmente, cara, você tem que praticar português. Você tem que praticar português, você não tem que ficar limitado ao crioulo, porque você vai precisar disso para frente. Você vai precisar disso para ler livro, você vai precisar disso para interpretar. Quando a gente vai fazer, por exemplo, qualquer entrevista de emprego, você vai passar por seleções. Você tem que falar bem português. Aqui no Brasil, tem muito estudante que está formando na área deles e não estão conseguindo emprego, gente. Isso é sério. Eles não estão conseguindo emprego por quê? Porque eles não conseguem falar um português decente, um português para você trabalhar num ambiente corporativo. Você pode fazer mestrado, doutorado. Se seu português estiver péssimo, você não vai arrumar emprego aqui no Brasil. Tanto aqui no Brasil, assim também como lá em Portugal. Outro exemplo também que eu vou te falar. Você pode ver que a pessoa vive 20 anos ou 10 anos num país de língua portuguesa e não consegue dominar a língua. Por quê? É limitação. Ou essa pessoa convive somente com guineense e não faz a questão de interagir com mais pessoas dessa nacionalidade. Por exemplo, se você vive hoje em Portugal, você estuda em Portugal, convive mais com portugueses, troca experiência, isso vai abrir a sua mente, isso vai te ajudar a entender mais o mundo, sabe? Se você ficar limitado só com guineense, você realmente não vai desenvolver algum tipo de habilidades ali. Eu sou prova disso, cara. Hoje eu tenho mais amigos brasileiros, tenho mais contatos com brasileiro, isso me ajudou a conhecer outras coisas, a conhecer outra cultura, a conhecer várias coisas que eu conheci hoje. Então hoje, se eu tivesse essa limitação somente com crioulo, talvez onde eu estaria hoje, eu não estaria hoje aqui. Ou onde eu estou hoje, eu não conseguiria chegar lá. Então, a minha dica hoje é o seguinte: se você estiver na China, aproveita o máximo esse país. Não fica limitado somente com guineense, aproveita mais esse país. Conhece chinês, fala mandarim, aprofunde o seu inglês, conhece outras regiões da China, conheça outras culturas. Isso vai te ajudar a abrir o seu leque de conhecimento. Isso, gente, é conhecimento. Quanto mais você conviver, interagir com uma outra nacionalidade, isso abre sua cabeça, te mostra como é que é o mundo. Então, essa é a minha dica de hoje que eu quero compartilhar com vocês. Então, eu espero que as pessoas não levem esse vídeo como se fosse que eu estou propagando para que você não fale crioulo. Você é livre de falar crioulo. A crioulo é nossa língua. Eu falo crioulo quando eu quiser. Eu falo crioulo quando eu sinto confortável em falar crioulo. Não quer dizer que eu não sei falar português, não sei falar crioulo. Eu sei falar crioulo perfeitamente. Mas uma coisa que eu descobri é o seguinte: quando eu falo crioulo, eu gaguejo mais. Para quem já me conhece, sabe que eu sou gago desde a nascença. Ou, entende? É aquela coisa, você começa a gaguejar e tudo mais. Então, eu percebi que quando eu falo crioulo, eu gaguejo mais. Quando eu falo português, eu gaguejo muito menos. Então, por essa questão, eu prefiro, em maioria dos casos, falar português, que eu sinto mais confortável. Que é a nossa língua oficial, não tem nenhum problema nisso. Mas nós guineenses, a gente coloca problema nisso. Se eu falo português, a pessoa chega para me menosprezar, para me diminuir, entende? Agora, olha uma coisa mais curiosa. Hoje em Guiné, atualmente em Guiné, a língua francesa tem mais força do que a nossa língua oficial. Entende? Não faz sentido isso, não faz sentido. Entende? Então a gente não tem só que ficar criticando. A gente precisa também abrir a mente e entender o cenário que a gente vive. Por que hoje francês tem mais aceitação em Guiné do que nossa própria língua oficial? Não faz sentido, porque a gente não valoriza o que é nosso. Crioulo é nosso, português é nosso.
a gente tem essa constituição, a gente estuda português, a gente trabalha falando português. Então, pessoal, vamos abrir o leque de pensamento, vamos tentar não ser limitado somente ao português, ao crioulo. Então, eu quero te agradecer por assistir esse vídeo até o final. Eu vou deixar o link do meu canal aqui embaixo, o meu link do meu canal no YouTube e a minha página, a Guiné Empreendedora. E espero que te ajudei em alguma coisa, espero que consegui compartilhar o meu conhecimento com vocês. Se você tiver alguma dúvida, você quer continuar a debater esse assunto, comenta aqui embaixo, vamos amadurecer essa ideia junto. Então, é um debate que faz que a gente chegue a um consenso. Se você não concordar, comenta aí embaixo por que você não concordou, por que a gente tem que falar somente crioulo, ou se a gente tem que falar crioulo e português ao mesmo tempo. Isso é normal. Todo mundo fala crioulo e mistura com português ao mesmo tempo. Isso é natural. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo mais uma vez. Compartilhe esse vídeo com o nosso conterrâneo, compartilhe nos grupos que você participa. E muito obrigado mais uma vez. Juntos somos mais fortes. Juntos vamos mais além. Um abraço e até!